a palavra de Deus no texto de Atos. Obrigado, Fabiano. Atos capítulo 6. Convido você então a abrir a sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Em razão que nós tivemos o feriado essa semana, nós percebemos que muitos irmãos não puderam estar conosco no domingo, e eu trouxe uma palavra domingo que foi referente também ao ser igreja, ao que significa fazermos parte de uma igreja, o que significa sermos igreja, de que forma Deus tem colocado diante de nós uma missão e de que forma nós podemos contribuir com o cumprimento dessa missão. Então nós falamos algumas coisas em relação a esse tema, e hoje seria, se eu pudesse colocar dessa forma, hoje seria a parte 2 da mensagem que nós ouvimos domingo passado, a parte 2 da palavra que foi ministrada no domingo passado. Vamos estar falando dentro dessa mesma linha, dessa mesma perspectiva. Então eu quero convidá-lo a abrir em Atos, no capítulo 6, e acompanhe comigo a leitura do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Amém? Amém. Feche seus olhos comigo, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Queremos, Senhor, nos colocar diante do Senhor nesta hora, Deus, e pedimos ao Senhor que o Senhor esteja, Senhor, trazendo, Deus, aos nossos corações as mudanças e as transformações necessárias, Senhor, para a nossa vida. Nós queremos colocar diante do Senhor aqui, Senhor, esta palavra que será ministrada hoje, Senhor, e que o Senhor esteja vindo, Senhor, e esteja falando ao coração de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa, Senhor, que está aqui hoje neste lugar, Senhor, para ouvir a tua voz, e que o teu falar, Senhor, seja ouvido através do meu falar. É o que eu te peço nesta hora, Senhor, e consagro ao Senhor esse momento em que vamos estar aqui ouvindo, Senhor, a tua palavra, e que o Senhor possa, Senhor, falar conosco da maneira e da forma como tu queres falar nesta noite, o que nós te pedimos, e oramos assim, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto que nós lemos aqui, o capítulo 6 do livro de Atos, começa nos falando e nos informando que naqueles dias cresceu o número de discípulos, cresceu o número de pessoas que estavam se convertendo ao cristianismo. Os judeus estavam fazendo esta transição do judaísmo para o cristianismo. Muitos judeus estavam se entregando a Cristo, estavam se convertendo a Cristo. E o capítulo 2 do livro de Atos fala a respeito do surgimento, do nascimento da igreja em Jerusalém. A primeira igreja que existiu não foi a igreja católica, como muitos dizem, mas foi a igreja que nasceu com os apóstolos em Atos capítulo 2, na ocasião do dia do Pentecostes,
cumpriu a profecia de Joel, que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, seria derramado sobre toda a carne. E naquele dia isso aconteceu, se cumpriu essa profecia. E a partir daquele momento os apóstolos foram cheios do Espírito Santo. E lá em Atos capítulo 2 diz que Pedro se levanta diante de uma multidão, de muitas pessoas que estavam ali, de várias etnias, de várias nacionalidades. E Pedro, cheio do Espírito Santo e com a autoridade que o Espírito Santo havia lhe conferido, ele prega e ele explica para aqueles homens e mulheres que estavam ali sem entender nada do que estava acontecendo, explica para eles o que estava acontecendo e começa a pregar para aquelas pessoas. E por causa da pregação de Pedro, cerca de 3.000 pessoas se convertem a Cristo e se rendem aos pés de Jesus naquele dia. Por causa da pregação de Pedro, 3.000 almas se rendem a Jesus. E nós sabemos, meus irmãos, que naquela época não se contavam mulheres e crianças. Então, aproximadamente 6.000 pessoas ou mais, levando em conta mulheres e levando em conta também jovens, crianças. Era uma multidão que havia se convertido. E eu fico imaginando, porque lá em Atos 2 diz que essas pessoas foram batizadas naquele dia. Você já participou, já imaginou um batismo de cerca de 6.000 pessoas no mesmo dia? Eu queria ter estado lá para ver isso. Eu queria ter estado ali para presenciar isso, para participar desse dia. Deve ter sido um dia muito forte, um dia muito tremendo que Deus fez ali. Mas cerca de 6.000 pessoas desceram as águas num único dia, meu irmão. E a partir daquele dia, a igreja começou a caminhar e começou a crescer e começou a se tornar uma igreja forte. E começou a acontecer um crescimento vertiginoso, um crescimento exponencial, um crescimento explosivo da igreja, e muitas pessoas começaram a se converter a Cristo como ocasião do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Era uma igreja que havia passado por uma experiência e por um momento de avivamento, e estava vivendo nos seus primórdios. Ainda esta igreja, ela continua crescendo, e nós vamos acompanhando os capítulos seguintes do livro de Atos, e nós percebemos que essa igreja, ela cresce à medida em que ela avança e que ela caminha. E no capítulo 6, aqui no livro de Atos, meus irmãos, diz que cresceu o número de discípulos. Aqui no capítulo 6 de Atos, provavelmente a igreja chegou aqui a um crescimento de cerca de 20.000 pessoas. Os estudiosos da Bíblia, os intérpretes da Bíblia, chegaram a essa conclusão de que no capítulo 6 de Atos, muito provavelmente a igreja já estava chegando nesse número de cerca de 20.000 pessoas. É muita gente ou não é? Se trata de uma multidão de pessoas. Se trata de um número expressivo de pessoas que estavam se convertendo a Cristo por causa do Evangelho e da pregação do Evangelho. E essa igreja era uma igreja que estava crescendo, estava em fase de crescimento. Meus irmãos, a igreja precisa lembrar, nós como igreja precisamos lembrar que o crescimento é importante para a vida da igreja. Não só o crescimento quantitativo. O crescimento quantitativo ou numérico representa também que nós cristãos estamos fazendo a nossa parte como discípulos de Jesus, estamos evangelizando, estamos procurando trazer e ganhar pessoas para o reino de Deus, estamos fazendo a nossa parte como igreja. Então, o crescimento numérico é importante para a vida da igreja e demonstra que a igreja é uma igreja espiritualmente também verdadeira e profunda. Uma igreja que na sua espiritualidade é uma igreja profunda, é uma igreja verdadeira. Então, o crescimento da igreja indica também que ela é uma igreja saudável. Não somente o crescimento qualitativo, mas também o crescimento quantitativo. A igreja precisa crescer em número de pessoas, como também ela precisa crescer espiritualmente, qualitativamente.
apenas cheia de pessoas vazias, mas o crescimento também é importante para a vida da igreja. Nós queremos uma igreja cheia de pessoas cheias, amém? Amém. Cheias de Deus, cheias do Espírito Santo de Deus, pessoas que buscam a Deus, pessoas que estão comprometidas com o Senhor, pessoas que têm uma vida íntegra diante de Deus, diante da sociedade, uma igreja que realmente tem credibilidade diante desse mundo e aos olhos dessa sociedade. Amém, irmãos? Amém. Então precisamos buscar isso, precisamos almejar isso, precisamos sonhar com isso, uma igreja que cresce e se multiplica, porque o livro de Atos nos narra a respeito disso, nos fala acerca disso, de que aquela igreja era uma igreja que estava crescendo em quantidade e número de discípulos de Jesus. E um crente saudável é um crente que frutifica, é um crente que produz, é um crente que gera novos discípulos de Cristo, é um crente saudável, é um crente que está cumprindo com a sua missão. Eu quero dar continuidade então a esse tema que nós trabalhamos aqui no domingo passado. Olhando para esse texto, eu quero ver com vocês as marcas ou as evidências de uma igreja que está buscando um crescimento integral. E quando eu falo, meus irmãos, em crescimento integral, eu estou falando que é uma igreja que cresce em todas as dimensões, uma igreja que cresce em todos os aspectos, que cresce de forma integral. Nós precisamos buscar essa integralidade no nosso crescimento. E o crescimento da igreja precisa ser um crescimento integral, completo. Nós precisamos crescer como igreja em todas as direções, em todas as áreas, em todos os aspectos, porque isso é sinônimo de uma igreja saudável, de uma igreja que está caminhando para ser uma igreja que cresce e que se torna uma igreja viva e uma igreja influente na sociedade. Você já parou para pensar que à medida que a igreja cresce, ela se torna uma igreja grande, o poder de influência que ela tem na sociedade é muito maior? O poder para transformar as coisas nesse mundo é muito maior. O potencial de uma igreja grande de causar um impacto na sociedade, numa cidade, numa região, é muito maior. Um grupo pequeno de pessoas pode ser tremendamente usado por Deus. Amém. Mas o impacto desse grupo, ele se reduz. Mas à medida que nós trabalhamos com o crescimento integral da igreja, nós vamos concluindo que essa igreja vai exercendo um impacto muito maior dentro da sociedade e do contexto aonde ela está. Meus irmãos, uma igreja que está em rumo ao crescimento integral é uma igreja comprometida com Jesus, de pessoas que não estão apenas comprometidas com uma instituição, com uma placa, com uma denominação, mas pessoas que estão comprometidas de fato com o Senhor Jesus, com Cristo. Em primeiro lugar, uma igreja que cresce de forma integral, que busca o crescimento integral, é uma igreja de pessoas que tem um compromisso verdadeiro com Jesus, e que também está, em segundo lugar, comprometida com o seu próximo, comprometida com as pessoas que a cercam. Então essa é uma igreja que cresce de forma integral, uma igreja que está comprometida com Cristo e uma igreja que está também comprometida com o seu próximo. Eu tenho observado por aí, eu tenho pesquisado ao longo de todos esses anos em que eu tenho me dedicado ao estudo da palavra de Deus e da teologia também, tenho percebido muitos movimentos que têm surgido por aí, meus irmãos, de crescimento de igreja. Alguns movimentos, algumas propostas que existem por aí hoje de fazer a igreja crescer já são muito conhecidas hoje. Existe muita literatura, muitos livros que tratam a respeito desse tema. Por exemplo, existe hoje a igreja em célula. Existe igreja em célula e existe igreja sem célula. Existe também igreja com propósito, que é uma visão, que é um movimento que muitas igrejas têm adotado. Igreja com propósito. E tem igreja sem propósito também. Tem igreja sem propósito. Tem igreja que trabalha com a visão G12. Você tem que discipular 12 pessoas para Jesus, né? Embora Jesus não estabeleceu o número de discípulos que a gente tem que discipular, mas tudo bem. Tem pessoas que, igrejas que trabalham assim, e muitas que estão até crescendo
com esse modelo. Você tem que discipular 12 pessoas, essas 12 pessoas vão discipular mais 12, numa espécie de pirâmide. Essa igreja vai crescendo e ela tem uma hierarquia também piramidal. Esse é o modelo chamado e conhecido como G12, que não nasceu no Brasil, nasceu fora do Brasil, pelo líder apóstolo conhecido César Castellanos, e chegou no Brasil e teve muitas distorções aqui no Brasil, dividiu muitas igrejas. Foi uma visão também que gerou muita confusão dentro do contexto eclesiástico, dentro do contexto da igreja. Meus irmãos, um outro modelo é o MDA. Quantos aqui já ouviram falar do MDA? Levanta a mão aí, quem já ouviu falar do modelo MDA? É um modelo, é uma proposta de crescimento de igreja também. A palavra MDA é uma sigla que significa Ministério de Discipulado Apostólico, que nasceu em Santarém, na cidade de Santarém, aqui no Brasil, e a cidade de Santarém está sendo tomada para Jesus através dessa visão que é conhecida como MDA. Lá naquele lugar deu muito certo, funcionou e está indo muito bem, obrigado essa visão. E nós temos visto algumas igrejas aqui em Gravataí também já trabalhando com esse modelo de crescimento conhecido como Ministério de Discipulado Apostólico. Tem muitas igrejas em Gravataí. Você não concorda comigo? Gravataí, meu irmão, tem igreja, é muita igreja por metro quadrado, né? E eu tenho, por onde eu passo, eu tenho percebido isso. Cada vez mais igrejas sendo estabelecidas, sendo fundadas, igrejas com propostas diferentes, com visões diferentes, das mais diversificadas. E quando eu olho para esses modelos e para essas visões, eu tenho percebido, meus irmãos, que tem muita coisa que a gente olha que a gente pode aproveitar, tem muita coisa boa nessas visões, nesses modelos de crescimento, mas também tem muita coisa esquisita. Também tem muita coisa estranha. Também tem muita coisa que não está de acordo com os princípios da palavra de Deus. Também tem muita coisa que a gente precisa olhar e dizer, olha, isso aqui não bate com aquilo que nós cremos e que nós entendemos por ser bíblico. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Mas eu creio, meus irmãos, que a Bíblia, a Escritura, a palavra de Deus, ela tem que ser para nós um parâmetro em matéria de crescimento de igreja. Nós temos que ter a Bíblia sempre como nosso parâmetro, porque é dela que nós tiramos base para todas as convicções que nós temos. Todas as convicções que nós, como Igreja Batista de Gravataí, temos, nós temos que ter por base a palavra de Deus. E a partir disso que nós temos as nossas perspectivas, que nós vamos nos desenvolvendo e que nós vamos buscando o crescimento da igreja. Amém? Amém. Então, meus irmãos, nós queremos ser uma igreja bíblica. Nós, a primeira Igreja Batista de Gravataí, a nossa proposta não é ser uma igreja que trabalha distanciada, afastada dos princípios da palavra de Deus. Nós queremos uma igreja bíblica. Nós buscamos ser uma igreja que é bíblica, onde os princípios bíblicos regem toda a vida da igreja e são norteadores para a vida da igreja. Amém? Meus irmãos, olhando para esse texto, então, que nós já lemos aqui, fizemos leitura dele, no capítulo 6 de Atos, eu quero ver com vocês algumas evidências de uma igreja que está caminhando rumo ao crescimento integral. Algumas marcas dessa igreja. Está caminhando em direção a um crescimento integral. Em primeiro lugar, ela é uma igreja que tem problemas para serem resolvidos. Veja só o versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Nós vemos que nessa igreja, que todo mundo hoje diz que nós temos que ser como a primeira igreja, a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, porque nós temos que voltar aos princípios do cristianismo primitivo. As pessoas que falam isso, elas muitas vezes não se lembram que essa igreja também tinha problemas, que essa primeira igreja aqui no livro de Atos também era uma igreja que tinha lá os seus problemas, os seus perrengues, as suas dificuldades. E o primeiro problema que surge no seio dessa igreja é um problema que estava relacionado com uma má gestão. Problema de gestão
administrativo. Nós vemos isso aqui no versículo 1 que nós acabamos de ler, porque algumas viúvas que eram de origem grega, de fala grega, não estavam sendo atendidas como deveriam na sua necessidade. Obrigado, irmãos. E aqui o texto diz que começou um burburinho no meio dessa igreja, uma confusão, porque aqueles que eram de origem grega, isso é bom a gente lembrar, irmãos, que a igreja de Atos, ela é uma igreja mista. A igreja de Atos, ela é uma igreja multiétnica. Ela é uma igreja que ela é composta de gentios e ela é composta de judeus também. Então isso uma hora ia dar problema, uma hora ia dar confusão. Por quê? Porque aqueles judeus que estavam entrando para essa igreja eram mais conservadores em relação a algumas questões. Mas esses gentios que estavam se convertendo, eles traziam para dentro da igreja alguns costumes que não eram muito lá aceitos pelos judeus. Eram costumes e práticas que eles não estavam muito acostumados. E também tinham muitos judeus que, por causa que eles não nasceram na Palestina, pelo fato de eles não nascerem dentro de Israel, o que acontecia? Eles iam assimilando outros valores, assimilando outros princípios, que não eram princípios conhecidos pelos judeus. Então essa igreja é uma igreja meio miscigenada. Essa igreja que nasce em Atos aqui, ela é uma igreja composta de pessoas de diferentes etnias, como judeus e gentios. Então isso deu um problema. E aí houve algumas reclamações, porque essas viúvas, as viúvas hebreias, estavam sendo privilegiadas, estavam sendo preteridas, e isso estava trazendo prejuízo para essas viúvas na hora da repartição dos donativos ou da cesta básica. Essas viúvas não estavam sendo lá supridas, elas estavam sendo esquecidas. Meus irmãos, daí começou o burburinho, daí começou a confusão. Olha, tem viúvas aqui que não estão sendo bem recebidas. Quem era de uma origem grega começou a reclamar para os judeus e dizer: olha, vocês não estão atendendo como devem as viúvas de fala grega, o nosso povo não está sendo aqui bem atendido. Meus irmãos, uma primeira marca de uma igreja que cresce de forma integral, ela é uma igreja que tem problemas para serem resolvidos. E você não concorda comigo que quanto maior a igreja, maiores problemas, mais problemas? É ou não é? Uma igreja pequena tem pouco problema, porque tem pouca gente. Mas uma igreja, à medida que ela caminha em rumo ao crescimento, os problemas vão surgindo, vão acontecendo e vão carecendo de soluções, vão carecendo muitas vezes de respostas. Isso aconteceu aqui com essa igreja também. Eu quero lembrar você que essa igreja aqui era dirigida por pessoas altamente capazes. Quem eram os líderes dessa igreja aqui? Quem eram? Os apóstolos. Os apóstolos, homens que andaram com Jesus durante 3 anos, coladinhos com Jesus, 3 anos, fazendo um curso, um bacharel em teologia com Jesus. Durante 3 anos eles estiveram ali, colados com Jesus, ouvindo, aprendendo com Jesus. Esses homens eram os líderes dessa igreja. Essa igreja aqui, meus irmãos, era uma igreja liderada por pessoas altamente capazes, que aprenderam diretamente com Jesus. Homens como Paulo, como Pedro, homens que conheciam Jesus. Mas eles estavam diante de um problema. Eles estavam diante de uma situação complicada. Uma igreja que tem problemas, sendo liderada por homens de Deus e altamente capazes. Começa a surgir uma reclamação, e essa reclamação, o texto diz, essas queixas chegaram para os apóstolos, chegaram para eles, e o texto nos diz no versículo 2: por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Meu irmão, a questão não é o problema em si, porque toda igreja tem problema. A questão é o que você faz diante de um problema.
Quando você vê um problema na igreja, como você reage a esse problema? O que você faz? Qual é a sua atitude? Qual é a sua visão? Você se empenha de alguma forma? Qual é a sua postura diante de um problema? Como você reage? Muitos diante de um problema saem da igreja. Muitas pessoas diante de um problema começam a pular de igreja em igreja, que nem macaco, pulando de galho em galho. Você já viu falar no crente pipoca? O crente pipoca é aquele que está sempre pipocando, está sempre pulando de igreja em igreja. Ele não permanece em uma igreja, ele não cria raízes. Eu quero dizer para você que o cristão que não cria raízes, ele não dá frutos. Já pegou uma planta e começou a trocar ela de vaso, para ver o que vai acontecer com ela? Pega uma plantinha e começa a trocar ela de vaso. Ela morre. Ela morre porque não tem raízes. Nós precisamos criar raízes onde nós estamos. Se Deus tem colocado você aqui, cria raiz aqui, meu irmão. Cria raiz. Porque se você não criar raiz, você não tem como dar fruto no reino de Deus. Os problemas vão existir em qualquer igreja. E nós, como igreja batista, nós não temos o costume de ficar pescando peixe aquário. Você já viu? E tem igreja que fica dizendo: olha, vem para a nossa igreja que aqui é melhor. Vem para cá porque aqui o louvor é diferente. Vem para cá porque a palavra é diferente. Vem para cá por isso. Nós não temos esse costume. E eu quero pedir para você que faz parte dessa igreja a não fazer isso. Não fazer isso. A não ser que alguém te procure querendo mudar de igreja por razões que sejam coerentes. Mas nós, como igreja, não temos esse hábito de ficar chegando para as pessoas: olha, vai lá para a nossa igreja que lá é melhor, né? Não, a pessoa tem que ficar onde ela se sente bem, onde Deus quer que ela fique. Amém? Amém. Meus irmãos, toda igreja tem problema. A solução não está em trocar de igreja. Você já pegou um doente, trocou ele de cama, viu se ele ficou curado? Tem gente que está doente e acha que vai pegar o doente e vai trocar de cama e vai ficar sarado. Não resolve o problema de continuar doente. Tem pessoas que trocam de igreja, mas levam com elas os problemas que elas têm, seguem elas onde elas vão. Os problemas, as dificuldades acompanham essa pessoa naquela igreja que ela vai começar a participar. Porque ela não tratou os problemas, ela não resolveu os problemas. O grande pregador chamado Billy Graham, conhecido pela maioria de nós aqui, uma vez uma mulher chegou para o pastor Billy Graham e ela estava procurando uma igreja perfeita. E ela disse assim: pastor Billy, estou procurando uma igreja perfeita, o que você me aconselha? Ele respondeu para ela: meu irmão, quando você achar essa igreja perfeita, você não entra nela, você vai estragar ela. E quando nós entramos para dentro de uma igreja, a gente traz também as nossas mazelas para dentro dessa igreja. A gente traz as nossas mazelas, as nossas dificuldades, os nossos problemas. Mas isso faz parte, isso está no pacote, meu irmão. Está no pacote da vida cristã. Uma igreja perfeita só no céu. Uma igreja perfeita só no dia do arrebatamento. Aí nós vamos ver uma igreja perfeita. Mas enquanto nós estivermos nesse mundo, enquanto nós estivermos com os nossos pés aqui neste mundo, nós vamos lembrar que os nossos pés são de barro. Você tem pé de barro, porque nós estamos em contato com a terra. Daí vem a palavra homem. A palavra homem, quando Deus criou o homem lá, no princípio, a palavra homem vem da palavra humus. Homem, humus, humus. O que é humus? É terra, meu irmão. Daí onde vem a palavra também humildade, vem da palavra humus. E nós somos pó, nós somos limitados, nós somos falíveis. Por isso que o pastor Billy Graham deu essa resposta para essa irmã: não entra lá porque você vai estragar essa igreja. E eu costumo dizer que existem 3 razões para uma pessoa deixar uma igreja. E se você puder anotar isso, anote aí, porque isso para mim é uma convicção, isso para mim é algo que eu não abro mão, isso para mim é uma diretriz. 3 razões pelas quais uma pessoa deve deixar uma igreja. Primeira razão: desvio moral ou doutrinário por parte da sua liderança. Se você percebe nessa igreja que existe um problema doutrinário muito grave, se essa igreja está pregando e crendo em coisas que não são bíblicas,
lá. Uma outra razão é o desvio moral. Você vê problemas morais dentro da igreja muito sérios em relação à liderança. Pastor tem uma postura duvidosa, tem um caráter duvidoso, tem uma vida dupla. Essa é uma razão para você sair. E uma última razão para uma pessoa, um crente, sair de uma igreja é uma direção clara da parte de Deus. Uma direção clara, e quando eu digo clara, é quando Deus fala com você de forma contundente, aonde não há dúvidas de que é Deus que está falando com você e lhe dando essa direção de ir para um outro ministério ou outra igreja. Uma direção clara da parte de Deus. Meu irmão, se não for essas razões, não tem por que uma pessoa sair. Não tem razão. Por problemas pessoais com pessoas, não é razão para sair de igreja. Porque quando há problema, eles têm que ser resolvidos. Eles têm que ser tratados. Do reino de Deus é assim. Do reino de Deus as coisas precisam funcionar dessa maneira. Aquelas pessoas que não contribuem para o crescimento do reino, elas vão contribuir para o enfraquecimento do reino. Se você não está aqui disposto a contribuir, a cooperar com o crescimento do reino de Deus, você vai contribuir para o enfraquecimento. E nós temos que tomar essa decisão. Se eu quero contribuir com o avanço do reino de Deus aqui em Gravataí, através da primeira igreja batista de Gravataí. Os problemas fazem parte da vida cristã. Os problemas estão no pacote. A questão é como nós vamos lidar com esses problemas. Será que nós vamos fugir deles? Ou vamos enfrentá-los? Ou vamos administrá-los? Ou vamos tratá-los? A segunda evidência de uma igreja que está caminhando rumo ao crescimento integral está no versículo 2. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Meus irmãos, quando essa queixa, esse problema chega diante das autoridades apostólicas, diante dos líderes da igreja, Pedro, João, os apóstolos, o que eles fazem? Quando o problema chega diante deles, eles não fazem vista grossa, eles não passam a mão por cima, eles não fingem, eles não ignoram esse problema. Então, uma segunda evidência de uma igreja que cresce de uma forma integral, ela tem uma liderança que é sensível aos problemas da igreja. Uma liderança que é sensível aos problemas. Porque aqui o texto nos diz que eles se reuniram. Os apóstolos fizeram uma reunião. Eles se reuniram para tratar e para tentar encontrar uma solução para aquele problema. Ou seja, o problema não foi ignorado. O problema não foi deixado de lado. Eles se reuniram para conversar sobre esse problema, para buscar uma solução. Eu quero dizer para você que uma das coisas mais desastrosas para uma igreja é uma liderança que é indiferente aos problemas. Uma liderança que é indiferente, uma liderança que não olha os problemas, que não enxerga os problemas, que não busca solução. Eles se reuniram, meus irmãos, aqui, e depois de olharem para o problema e tomarem conhecimento do problema, eles fazem uma reunião para tratar sobre o problema. O problema da igreja pode ser de ordem material, como era aqui, no caso de uma questão relacionada com a falta de suprimento para um grupo de viúvas que estava necessitado. Pode ser um problema de ordem moral também. Os problemas também podem ser de ordem espiritual também. Mas note que a reação dos apóstolos aqui diante da murmuração foi uma atitude de se reunir, de buscar uma solução, de buscar uma estratégia, de buscar uma maneira de tentar solucionar aquele problema que surgiu. O que acontece aqui nessa igreja, acontece na igreja de hoje. O que aconteceu nessa igreja cerca de 2000 anos atrás, meus irmãos, acontece hoje aqui no século XXI.
Não é diferente. Muda a época, muda a cultura, muda o contexto social, mas as pessoas não mudam. As pessoas são as mesmas, são os mesmos seres humanos, com problemas, com dificuldades. E essa murmuração aqui, essa queixa, ela é a mesma queixa que aparece também lá no livro de Mateus, naquele episódio lá, onde os trabalhadores, Jesus conta aquela parábola dos trabalhadores da vinha, e que os trabalhadores chegaram diante do Senhor da vinha e começaram a reclamar e a se queixar para ele. A mesma expressão é usada aqui também para a murmuração. E também essa palavra também, ela aparece lá no texto de Mateus capítulo 20, versículo 11, onde os fariseus, os mestres da lei, começaram a murmurar com os discípulos de Jesus, porque eles estavam comendo com pecadores. É a mesma palavra usada aqui para murmuração, queixa. E o autor e escritor John Stott também, ele diz que essa mesma palavra, queixa, ou descontentamento, ou murmuração, aparece lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo e de Números, quando o povo de Israel começa a se queixar para Moisés. Você já vê que o problema é bem antigo, você já vê que o problema está bem lá atrás, você já vê que o problema já vem lá de trás. Essa mesma palavra que é usada aqui em Atos, também ela aparece no contexto lá do Antigo Testamento, quando o povo começa a reclamar diante de Moisés. Ah, Moisés, a gente está enjoado desse maná, todo dia maná, todo dia maná. Eles não tinham que comer no deserto, Deus começou a fazer chover no deserto, começou a fazer cair pão do céu, maná, e o povo chegou para Moisés, Moisés, sabe uma coisa, ele está enjoado desse pão. A gente não quer mais saber desse pão, esse gosto ele já enjoou. O pão que vem do céu, que Deus estava mandando eles reclamarem do pão. O problema, meu irmão, já é antigo. Esse problema de murmuração, de queixa, isso aí já vem lá de trás. Esse princípio aqui de líderes sensíveis às necessidades de uma igreja, do corpo de Cristo, de uma comunidade, ele pode ser aplicado no contexto familiar e doméstico também. Você que é homem e está me escutando aqui hoje, você é o líder da sua casa, você é o sacerdote, você é o líder espiritual, você é o responsável pela vida espiritual da sua família. Você que tem que trazer a sua família para a igreja, você que tem que incentivar os seus filhos a lerem a Bíblia, a terem tempo com Deus, a terem momentos com o Senhor. Você que é o homem, a responsabilidade maior recai sobre os seus ombros de conduzir o seu lar e a sua casa. Isso pode ser aplicado para o contexto familiar. Tem muitos homens que não são sensíveis aos problemas de dentro lá do seu lar, da sua casa. Tem muitos homens que quando o filho vem reclamar de uma coisa, fala com a tua mãe. 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 Ah, pai, está acontecendo. Fala com a tua mãe. Fala com a tua mãe. Fala com a tua mãe. Daqui a pouco o filho dele procura assim: pai, estou pensando em mudar de sexo. Fala com a tua mãe. Pai, estou pensando em fazer tal coisa. Fala com a tua mãe. Irmão, está na hora de você chamar a responsabilidade para você. Está na hora de você assumir o seu compromisso, a tomar suas rédeas como sacerdote, como homem do lar, como Deus te estabeleceu e te colocou. Para ser um instrumento de Deus, para tomar o cajado, meu irmão, tomar o cajado nas suas mãos e conduzir a tua casa, o teu lar. Tem muitos maridos que são insensíveis em relação aos problemas, são indiferentes. A casa está pegando fogo e ele está ali só olhando a casa pegar fogo, só olhando assim, né? Aí quando tiver pó e cinza, ele vai acordar. Irmão, a hora de fazer alguma coisa é agora, se mexa. Esse princípio também se aplica também para os maridos, para os homens, não só para os líderes da igreja, mas também para você que é homem e que lidera a sua casa. Os líderes devem estar atentos e sensíveis às necessidades da sua família, dos seus filhos. Os pais têm que estar atentos às necessidades também dos seus filhos, aos sinais que estão à sua volta. Eu tenho tido, meus irmãos, uma tristeza no meu coração, porque eu tenho visto muitas vezes o mundo entrando dentro da igreja, o mundo entrando dentro de muitos lares cristãos. Valores mundanos, valores que as pessoas trazem para dentro da sua casa,
conceitos mundanos. Isso tem me entristecido muito. Por isso que nós como igreja, a gente quer trabalhar uma geração que está vindo aí. Por que nós como igreja batemos tanto na tecla as crianças, criança, 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 criança? Eu fico triste que tem pastores por aí que dizem: eu não vou investir em criança porque criança não dá retorno em termos de custo-benefício. Isso é triste, meus irmãos. Se nós queremos colher amanhã uma geração de crianças, meninas e meninos que se tornem homens de Deus, que sejam pessoas íntegras na sociedade e que venham cumprir com o seu papel como cristãos nesse mundo, nós precisamos começar a fazer a nossa parte agora. Não adianta lamentar daqui 10 anos, daqui 20 anos, depois que passou uma geração, não adianta nós lamentarmos, nós temos que começar a fazer isso agora. Amém? Amém. A coisa está difícil lá no seu lar, lá, meu irmão, faz um culto doméstico. Comece a fazer um culto doméstico lá com a sua esposa, com seus filhos. Vamos abrir a Bíblia aqui. Vamos ler a Bíblia. Vamos orar. Comece a buscar Deus. Os seus filhos precisam começar a ver diferença na sua vida. A terceira evidência de uma igreja que está comprometida com o crescimento integral está no versículo 3 e versículo 5. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. O que os apóstolos estão fazendo aqui, meus irmãos? Essa tarefa a gente vai eleger aqui 7 pessoas, 7 homens, para cuidar desse problema, para administrar esse problema, para servir as mesas. Aqui é que a primeira vez surge a palavra diácono, do grego, que significa servo. Nós não temos aqui o ofício do diácono aqui nesse texto. Não podemos usar essa base, esse texto bíblico, para afirmarmos que aqui começou o ministério do diácono, porque aqui a palavra não indica isso. A palavra no original tem mais a ver com o serviço, pessoas que vão se dedicar para servir. Mais para frente é que nós vemos a diaconia se tornando realmente um ofício, um ministério específico dentro da igreja. O que os apóstolos fazem aqui? Nós vamos eleger 7 pessoas para fazer isso, e nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. Eu quero dizer para você, meu irmão, você que é membro dessa igreja, preste atenção nisso. Preste atenção nisso. A minha prioridade como pastor desta igreja é ministrar a palavra de Deus aqui, ensinar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. Mas antes dessa prioridade, eu tenho uma outra prioridade, que é ter uma vida de oração. Um pastor que não ora e um pastor que não está comprometido com o estudo da palavra de Deus, meu irmão, ele vai ser um pastor fraco, ele vai ser um pastor limitado no seu potencial. Se eu estiver fazendo alguma coisa aqui na igreja, se eu estiver envolvido com alguma atividade que esteja comprometendo o meu tempo de oração e de leitura da palavra, eu tenho que repensar o meu ministério. Eu tenho que rever o meu ministério. Eu tenho que rever as minhas prioridades. Eu tenho visto muitos pastores por aí que estão morrendo pela igreja, estão se sacrificando pela igreja, só que Jesus já morreu por ela. Amém. Jesus já deu a sua vida pela igreja. Jesus já se sacrificou pela igreja, já se entregou por ela. E tem muitos pastores que estão dando a sua vida com esposa com depressão, passando por problemas. Pastores, hoje é muito comum pastores com infarto, meu irmão. Sabe que sempre aumentado o número? Vou seguir alguns conselhos aí para tomar cuidado do meu coração, né? Estou brincando. Vai muito bem, já fiz um check-up uns dias atrás aí, graças a Deus, está tudo bem, tudo batendo bem. Amém, irmão? Mas, meus irmãos, eu quero trazer aqui para a nossa consciência esse fato de que realmente eu tenho visto hoje, estou preocupado hoje com a igreja brasileira, porque tem muitos pastores que a sua agenda está tão cheia que eles não têm nem mais tempo para buscar Deus. E você já pensou nisso? Um pastor que não ora mais, que não se prepara mais, que não lê mais a Bíblia, isso é inaceitável. E nós estamos vendo isso acontecer. Por isso que, na minha ótica, a principal missão ou ministério do pastor, em primeiro lugar, a oração, porque aqui é chamado de ministério isso. Oração é ministério. O texto diz: nós nos dedicaremos ao ministério
ministério, meu irmão. Uma vez o pastor estava orando, ele trancou a sua sala, estava de joelho orando, ele escreveu isso num livro. Aí chegou um membro para conversar com ele, bateu na porta, abriu a porta e viu que o pastor estava ajoelhado orando. Disse: pastor, eu passei aqui para vir conversar com o senhor e eu vi, já que o senhor não está fazendo nada, então, será que a gente pode conversar? Como se orar não fosse trabalho, como se orar não fizesse parte da vida pastoral, do ministério, do ofício pastoral. A oração é importante, porque enquanto muitas vezes você está lá travando as suas batalhas, as suas lutas, eu estou de joelho orando por você, muitas vezes você nem sabe disso. Uma vez eu comentei aqui com uma pessoa, ela ficou assustada, que eu tenho um hall de membros, eu tenho lá em casa o controle, eu sei todos os membros que estão aqui na igreja, eu conheço o nome, sei o endereço, sei o CPF. Não, estou brincando. CPF é RG já é demais. Tem um pastor que está revelando, aquele lá tem uma injetar o CPF. Não cheguei nesse ponto. Eu tenho hall de membros na minha casa e eu oro nominalmente. E quando eu estou com o hall de membros diante de mim, eu começo: Senhor, me direciona. E de repente eu vejo ali famílias que estão ali, nome de pessoas que não estão mais vindo na igreja, que estão afastadas ou que estão com problema, e eu começo a direcionar a minha oração para essas pessoas. Você não sabe disso. Você não sabe disso. Muitas vezes você tem travado batalhas e lutas, mas eu estou intercedendo, estou orando por você. Uma igreja que tem uma liderança que compartilha e delega responsabilidades é uma igreja que caminha rumo ao crescimento integral. O trabalho da igreja não é tarefa de poucos. Todos nós temos que nos envolver com a igreja e com alguma área, com algum ministério da igreja. Uma igreja saudável é uma igreja onde todos se envolvem, todos participam ativamente. Isso é sinal de uma igreja viva, uma igreja saudável e uma liderança que compartilha e delega responsabilidades. Meus irmãos, eu gosto de ver crentes aqui da igreja, irmãos, sendo usados por Deus em tantos ministérios da igreja. Tem pessoas que têm habilidades aqui na igreja para fazer coisas que eu olho e digo: meu Deus, como Deus usa a vida dessa pessoa. Eu não sou usado dessa forma, como essa pessoa é usada para isso. Eu tenho alegria no meu coração de olhar e ver quantas pessoas Deus está usando aqui dentro, de forma extraordinária, de uma forma tremenda, de uma forma gloriosa. Porque isso é uma marca de uma igreja que cresce de forma integral. Todas as pessoas estão participando, se envolvendo com o ministério e com a obra de Deus. E é isso que os apóstolos aqui fazem. Eles se dedicam à oração, à palavra, e do outro lado eles têm uma igreja que entende a responsabilidade do trabalho, da expansão do reino de Deus, da solidificação da igreja, e que essa igreja depende tanto dos líderes, dos apóstolos, quanto também deles, dos membros. Meus irmãos, precisa haver um equilíbrio aqui. Um equilíbrio. De um lado nós temos a liderança da igreja trabalhando para que essa igreja cresça, amadureça e seja uma igreja saudável. Na outra ponta, do outro lado, nós temos os membros, nós temos aqueles que fazem parte da igreja, que congregam conosco e que também são responsáveis têm uma responsabilidade com essa igreja e com o seu crescimento. O trabalho é muito grande para ficar somente na responsabilidade de algumas pessoas. A demanda é muito grande para ficar sobre os ombros de poucas pessoas, meus irmãos. Às vezes a igreja se parece com uma partida de futebol. Você já foi no estádio, está todo mundo lá, vai, meia dúzia lá jogando lá e tentando fazer gol, né? A igreja não deve ser como uma partida de futebol. Só alguns jogam, só alguns fazem parte do time, só alguns estão marcando gol. O restante está lá olhando, torcendo, lá e vibrando para aqueles que estão lá trabalhando, dizendo: vai que você vai conseguir, né? E aí quando a pessoa faz um gol, todo mundo vibra. Mas você não participou, você não se envolveu. Uma igreja onde tem uma liderança que compartilha, que delega responsabilidades, é uma igreja que cresce rumo ao crescimento integral. Uma outra evidência de uma igreja que cresce de forma integral é uma igreja cujos membros que percebem a dificuldade são os primeiros a contribuir para a solução.
oração, o ministério da oração e da palavra, e que outras pessoas fizessem esse serviço de suprir as necessidades das viúvas. O versículo 5 diz: tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses nomes aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Meus irmãos, essa lista desses 7 homens que foram trazidos para serem abençoados, consagrados para essa tarefa, se você perceber, esses 7 homens não eram de origem judia, eles não eram judeus, eles eram de origem grega. Nós vemos isso pelos nomes deles: Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor. Quem quer botar nome em filho aqui, tem uma aqui, ó, várias opções: Timão, Pármenas, Nicolau. Olha aí, quanto nome bom para botar em filho, né? 7 nomes foram colocados aqui para os apóstolos, e esses personagens aqui, meus irmãos, eles aparecem aqui, eles são escolhidos para resolver um problema que partiu do grupo que eles estavam. Que detalhe interessante isso! Como isso é interessante! Esses homens, esse grupo de 7 homens, eles saíram de onde o problema se originou. O problema aqui era com o pessoal que estava vindo do contexto grego, de uma cultura grega, se convertendo. E o problema partiu, nasceu desse pessoal. E agora a solução está partindo deles. Esses homens que são escolhidos aqui, meus irmãos, para solucionar esse problema, eles são pessoas que não estão apenas fazendo parte do problema, eles viram o problema, eles trouxeram o problema diante dos apóstolos, mas eles estão aqui sendo solução do problema, contribuindo para a solução. Isso é uma evidência de uma igreja que cresce integralmente. É uma igreja onde as pessoas estão contribuindo para a solução e não para a potencialização dos problemas. O que nós podemos aprender com isso, meus irmãos? Que muitas vezes nós enxergamos o problema, nós vemos os problemas, mas nós não assumimos a nossa responsabilidade para resolvê-los. Nós fugimos dos problemas. Nós detectamos os problemas, mas não contribuímos para a sua solução. Tem muitas pessoas que fazem corpo mole. Tem muitas pessoas que dão desculpa. Eu não posso. Eu não tenho capacidade para isso. Eu não tenho preparo para isso. Mas Deus vai usar você. Deus está mostrando para você o problema para que você seja também uma fonte de solução, para que você venha contribuir para a solução e extinção do problema. Pense no problema, só no, sei que tem muitos problemas, mas pense no, né? Pensou nesse problema? Agora responda para você mesmo: como que eu posso resolver esse problema? Oração, contribuição, participação. A solução depende de cada um de nós. A solução depende de você. Eu quero concluir, meus irmãos, nessa noite com uma última evidência de uma igreja que cresce de maneira integral. Ela é uma igreja que tem pessoas preparadas para toda boa obra. Pessoas preparadas. O que esses 7 homens que foram eleitos aqui, que fizeram parte desse grupo, eles estavam fazendo? Servindo as... Me acompanhem, quem é que está comigo aqui hoje? O que esses homens estavam fazendo? Servindo as mesas. Essa foi a proposta. 7 homens
estavam precisando de ajuda. Mas o que foi requerido desses homens? Você já viu? O texto nos diz: homens de boa reputação. Boa reputação. Pessoas que têm um histórico de integridade. Pessoas íntegras, pessoas de boa fama. Lá em Provérbios 22:1 diz: mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Não adianta uma pessoa ser rica, ela ter de tudo, mas não ter integridade, não ser uma pessoa ética. E Provérbios fala disso, que é muito melhor você ser uma pessoa que tem um bom nome, uma pessoa íntegra, ética, correta, honesta, do que ser uma pessoa que tenha muitas riquezas. Homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo e homens com sabedoria. Homens com sabedoria. Às vezes a gente não percebe que essas três coisas, três virtudes, precisam estar presentes na vida de qualquer pessoa que exerça algum ministério dentro da igreja. Qualquer pessoa. Esse é o ponto de partida para quem quer servir a Cristo. A pessoa tem que ter uma boa reputação. O que falam de você lá no seu trabalho? O que falam de você lá no seu bairro? O que as pessoas comentam a seu respeito? Como é que está a sua reputação? Esse é ponto de partida. Bom testemunho. Pessoas que são cheias do Espírito Santo, que têm no caráter delas os traços de Cristo, traços de Jesus. Pessoas que têm sabedoria e receberam sabedoria de Deus. São pessoas prudentes, pessoas cautelosas. A igreja de Atos, a igreja de Jerusalém encontrou esses homens. Eu creio que nós podemos encontrar hoje aqui muitos Estevãos, muitos Filipes, Nicanor, Nicolás, enfim, podemos encontrar hoje muitos desses homens aqui hoje entre nós. O versículo 7 diz que essa igreja, ela crescia em número de discípulos. Ela crescia, ela aumentava, ela ia se tornando uma igreja grande, forte e solidificada. E o Evangelho ia sendo proclamado e pregado em todas as partes. E as pessoas se convertiam a Jesus. Só que um detalhezinho do versículo 7 que não pode passar batido de nós. No versículo 6, capítulo 6, último versículo 31 da nossa reflexão,